Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre misturas. Isso mesmo, você já sabe o que é uma mistura e também já sabe que nós podemos classificá-las de acordo com seu aspecto visual. Isso mesmo, conforme nós vamos observando. Ou ela é homogênea ou heterogênea. Mas, antes disso, cadê o seu caderno? Corre lá para pegar. Você reparou que nas outras aulas você anotou palavras, conceitos, mapas mentais e até atividades? Conforme você vai anotando, conforme você vai registrando, você pode voltar para estudar, fazer as suas releituras, auxiliar numa avaliação, num trabalho ou em atividades que você tem que fazer. Por isso é importante fazer os registros, as anotações. E eu apresento os objetivos dessa aula. Primeiro é reconhecer uma mistura. Então nós já estamos entendendo isso, nós já estamos reconhecendo. Lembra que eu falei que nós temos muitas misturas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Imagine quando você faz um suco. Vai lá na cozinha, pega uma jarra e enche de água. E depois pega um pacotinho de suco, por exemplo, de laranja, e dissolve nessa água e mexe muito bem. Você fez uma mistura. Uma outra situação, por exemplo, quando você for fazer um bolo, você já ajudou alguém na sua casa a fazer um bolo? A avó, por exemplo? Ela pede que você misture num recipiente, por exemplo, farinha, açúcar, chocolate e os ovos e misture muito bem. Ou seja, como as misturas estão presentes no nosso cotidiano. E também identificar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas nós já conhecemos. Homo, o que significa mesmo? Isso mesmo, igual é aquela que nós misturamos diferentes elementos, diferentes substâncias, mas vai ter uma única fase, um único aspecto visual. Vai estar tudo uniforme. Já as heterogêneas são diferentes. Isso mesmo, hétero, diferente. Eu consigo diferenciar os elementos que eu misturei. Por exemplo, quando nós misturamos a água e o óleo de cozinha, nós percebemos os dois elementos, as duas substâncias diferentes, duas fases. E aqui nós temos uma imagem. Vamos observar? Então, o que será que aconteceu nessa situação, nesse local? Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto. Você já viu na televisão uma cena parecida como essa? O que será que aconteceu? Você já se perguntou por que a água e o óleo não se misturam? Então vamos pensar juntos. Aqui nós temos uma região litorânea, nós temos uma praia, um fragmento, um pedaço, e nós percebemos o continente, o solo e a água. A imagem não mostra muito claro, porque nós não estamos lá, é um recorte da imagem, mas nessa água foi derramada óleo. E nós percebemos a presença desse óleo. É visual. Então, quando eu pergunto, você já viu na televisão uma cena parecida com essa? Nas reportagens, no noticiário na televisão ou até no impresso, nós percebemos que algumas vezes acontecem acidentes, onde um navio carregando, por exemplo, petróleo, por alguma razão, rompeu o seu casco. Alguma coisa aconteceu e esse óleo, porque o petróleo é um óleo, é derrubado. Ele entra em contato com a água e eles não se misturam. Será? Você já pensou por que eles não se misturam? Então eu vou dar um tempinho para você pensar nessa situação, como ocorre e por que eles não se misturam e eu já retorno.
Voltamos. Então, nessa situação, ocorreu um derramamento de óleo nessa água. E às vezes a gente percebe isso no noticiário. Por exemplo, um caminhão carregando também óleo combustível e acontece um acidente na estrada. Ele tomba, ele bate e começa a vazar esse óleo e tem um rio muito perto. Esse óleo vai entrar em contato com a água e não vai se misturar. Então, esses acidentes causam problemas ambientais. Esse óleo não deve estar entrando em contato com essa água, porque vai afetar o ambiente, a água, o solo e também os seres que estão vivendo ali, os seres que vivem na água e também os seres que vivem na proximidade. Ponto. Por que a água e o óleo não se misturam? Nós conhecemos uma propriedade chamada solubilidade, aonde a água, que é o meu solvente, dissolve o soluto. Porém, existem algumas substâncias que são insolúveis em água. Se solúvel é dissolver, vamos pensar no caso do suco em pó na água. Você joga e você percebe ele dissolver. Porém, existem outras substâncias que são insolúveis na água. Você pode misturar, você pode colocar junto, misturar com a colher e não vai dissolver na água. A água não consegue dissolver esse elemento. E é o caso dos óleos. Então, no caso aqui, um óleo combustível, a água não consegue dissolvê-lo. E ele vai ficar uma lâmina desse óleo nessa água e vai afetar todo esse ambiente. É um problema ambiental. E a gente vai dar uma olhada na situação. Então, na imagem anterior, observa-se um trecho do mar em que houve então um derramamento de petróleo. É possível ver o que é petróleo e o que é água. Então, eu consigo diferenciar visualmente o que é um do outro pela sua coloração, por exemplo. Também pelo cheiro, por exemplo. Então, pois essas substâncias apresentam brilho, cor e texturas diferentes entre si. Então, se eu comparar água e o petróleo, vão ter brilho diferente, cor diferente, textura diferente. Então, eu sei onde começa um e termina o outro. Então, eu vou ter uma mistura do tipo heterogênea. Eu consigo perceber coisas diferentes, o que é petróleo e o que é água. Então, as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Lembram da definição do que é fase? Fase é todo aquele aspecto, por exemplo, que eu tenho homogêneo, que eu percebo de uma substância e de outra. Aqui nós temos uma representação de um copo. Nesse copo tem água e estão colocando lentamente óleo de cozinha. Você consegue perceber? Olhe bem de perto. Nós temos a coloração da água. Ela é incolor. Ela vai ter uma textura. Ela tem as suas características. Mas perceba as gotículas, as bolinhas de óleo dentro dessa água. Não estão se misturando. Tem uma cor diferente, uma textura diferente, características diferentes. Então eu consigo identificar e aqui apontar. Olha aqui a água. Olha aqui o óleo. Então, se eu percebo que eles são diferentes, não é homogênea, é heterogênea. A água, uma fase. O óleo, olha lá as gotículas. 1, 2, 3, 4 bolinhas. Tá vendo? Então eu tenho duas fases. Água e óleo. Então é possível observar as distinções de fases, duas ou mais, de uma mistura heterogênea. As fases desse tipo de mistura podem ser percebidas ou pelos estados físicos ou pelas cores que são diferentes. Vamos ver no caso dos estados físicos. Na imagem da esquerda, nós temos um copo com água, ok? Essa água tem gás e foi colocado pedrinhas de gelo. Então imagine que é um dia de calor e você foi numa lanchonete com a sua família e a sua mãe pediu água com gás para o garçom e também pediu que no copo tenha pedras de gelo.
O garçom trouxe o copo com as pedrinhas de gelo, a água no estado sólido e a sua mãe abriu a garrafinha e colocou a água dentro. Água no estado líquido. Porém, nós temos as bolinhas de gás, estado gasoso. Então, se nós olharmos de perto esse copo com água, com gás e pedras de gelo, eu percebo três coisas distintas. Eu sei o que é o líquido, a água, eu sei o que é o gelo, sólido, e eu percebo as bolhas de gás. Eu tenho três coisas diferentes, então eu vou ter três fases. Olha que legal, e eu identifiquei pelos estados físicos. Já na segunda situação, na direita, eu tenho óleo de cozinha, água e areia. Você pode fazer essa experiência na sua casa. Coloque tudo no mesmo copo transparente. Por causa da densidade, a areia vai ao fundo, a água fica no meio e o óleo, que é menos denso, fica em cima. Você pode até pegar uma colher e mexer muito bem. Deixou descansar, eles vão se separar. Eu identifico a cor do óleo, eu identifico a cor da água e eu identifico a cor da areia. Três elementos diferentes, três fases. Para entender o que ocorre então lá no mar, quando aconteceu o derramamento do petróleo na água, vamos observar uma imagem de um copo com água e óleo. Então nós vamos simular aquele acidente na nossa casa. O óleo e a água formam uma mistura heterogênea, no qual o óleo fica sobre a água, ele sempre vai ficar na parte mais superior porque ele é menos denso, pois apresenta o quê? Menor densidade se comparado com a água. E aqui nós vamos fazer uma atividade, mão na massa, também é uma sugestão, você faz se quiser e nós vamos ter que pedir autorização para os adultos que moram com você, pois você vai utilizar materiais, objetos que são utilizados por todos. Vamos verificar então a densidade dos materiais e para isso nós vamos utilizar um copo transparente que facilita, a visualização, água de torneira, cubos de gelo e pedrinhas que você pode coletar aí no seu quintal, no seu terreno, ou na rua ou na calçada. Qual é o procedimento? Nós vamos encher o copo até a metade com água, estado líquido. Adicione a pedrinha no copo e observe. Então você vai pegar uma pedra que você achou na rua e jogar dentro do copo com água e vai observar. E depois você vai adicionar o cubo de gelo e também vai observar. Eu vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Retornamos! E aí, o que você vai observar nesse mão na massa? Claro que o tempo que eu dei não foi suficiente para você fazer a experiência, mas foi para você anotar no seu caderno os materiais e como fazer. Vamos dizer que você fez o experimento. O que você observou? Você pegou o copo d'água, colocou uma pedrinha que você localizou no quintal, na rua, na calçada, e um cubo de gelo. E aí? Como que ficou? Nós percebemos as densidades. A pedrinha foi ao fundo do copo e o cubo de gelo vai estar flutuando. Então nós percebemos que a pedrinha é mais densa do que a água e o cubo de gelo é menos denso que a água líquida. Quando é mais denso, afunda, menos denso, flutua. Como foi o caso do óleo de cozinha. É menos denso se comparado com a água, por isso ele fica na superfície. Então, o que você observou nesse mão na massa? As densidades. Diferentes objetos vão apresentar densidades diferentes. Você pode até fazer mais experimentos, coletar outros objetos e ficar colocando na água. E você vai perceber aqueles que afundam e aqueles que flutuam. E nós vamos para a nossa atividade. Registre o experimento realizado pelo professor Fabiano em seu caderno. Mas qual o experimento? Esse que eu acabei de falar para vocês. O copo com água, a pedrinha
e o cubo de gelo. Agora você vai fazer um desenho. Você pode ter feito o experimento ou imaginar a partir da minha explicação. Então você vai indicar a posição da água no copo, você vai pintar, também do cubo de gelo, você vai desenhar esse cubo de gelo e também da pedrinha. Então vou dar um tempo para você registrar e eu já retorno. Retornamos e olha que legal, quando você faz um experimento, quando você faz uma atividade, você faz os seus registros. Então pense que você é um cientista, pois os cientistas, os pesquisadores, quando estão fazendo os seus estudos, tem um caderninho do lado. Eles anotam os materiais, o que eles estão fazendo, o passo a passo e tem até desenhos. Então você é um cientista, pois você pegou um copo, colocou água, colocou uma pedra e um cubo de gelo. O que será que aconteceu? Teve os materiais, teve o passo a passo. E você pode fazer um desenho, um registro do que aconteceu. E é o que a atividade está pedindo. Então, nós temos o copo. O que você colocou no copo? Uau, ficou azul. Esse azul representa a água. Nós sabemos que a água é incolor, não apresenta cor. Mas aqui é para facilitar o nosso entendimento. Você colocou uma pedrinha e depois o cubo de gelo. Então percebam a posição da pedra. A pedra foi ao fundo do copo, por quê? Ela tem uma maior densidade se comparada com a água. E olha o cubo de gelo, ele fica mais na superfície, porque tem uma menor densidade se comparado com a água líquida. Ah, mas o cubo de gelo, Fabiano, também é água? Está no estado sólido. Então, ao comparar a água no estado sólido com o estado líquido, no caso do estado sólido, a densidade é menor. Então, percebam a posição de cada elemento do nosso experimento. Em grande escala, ou seja, no mar, o petróleo forma uma película sobre a água, impedindo que a luz alcance as regiões que habitualmente são iluminadas. Você já entrou numa piscina, por exemplo, mergulhou e olhou para cima, e você percebe como a luminosidade do sol penetra pela água e clareia a superfície? No caso do oceano, com essa película do petróleo, vai impedir uma barreira e essa luminosidade não vai penetrar na água. Ou seja, vai trazer prejuízo para aqueles seres vivos que dependem da luz para produzir o seu próprio alimento. Lembre, os seres fotossintetizantes. Então nós percebemos nessa imagem que nós temos uma embarcação e dela teve algum rompimento. Óleo está sendo liberado. Você percebe visualmente uma mancha? É uma mancha de óleo. O petróleo também provoca intoxicação nos seres vivos marinhos, como peixes, águas-vivas e até as tartarugas. E também em organismos que circulam, que não vivem diretamente na água, mas que dependem do ambiente marinho, como as aves. Repare nessa imagem como nós temos uma ave com as suas penas encharcadas de óleo, de petróleo. Vai dificultar o voo, as atividades dessa ave e pode até fazer com que ela morra. De acordo então com o número de fases, a mistura heterogênea pode ser classificada em bifásica, duas fases, trifásica, três fases e polifásicas, muitas,
Várias. E aqui a gente tem uma representação. Água com óleo, 2 elementos diferentes. Bifásico. Aqui nós temos um exemplo de uma rocha, o granito, que tem na sua composição 3 elementos. Quartzo, feldspato e mica. Eu percebo a coloração. Branco, cinza e preto. 3 cores, 3 elementos, então vai ser trifásico. Mas ambas as situações são misturas heterogêneas. E aqui a gente também tem mais uma na massa. Vamos fazer uma mistura homogênea? E para isso nós vamos usar um copo, água, vinagre e óleo de cozinha. E você vai misturar esses elementos. Adicione um pouco de água no copo, adicione um pouco de óleo de cozinha, depois você vai adicionar o vinagre. E não necessariamente nessa ordem, você pode pôr na ordem que você quiser. E você vai observar o que será que vai acontecer. Lembre-se de colocar lentamente. Vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno. Voltamos. Então, lembrando que essa atividade mão na massa, você faz se você quiser. Peça autorização para os adultos que moram com você. Então, nessa situação, nós pegamos água, vinagre e óleo de cozinha. Se você colocar lentamente a água, o óleo e depois o vinagre, você vai perceber que vai ter camadas. Eu visualizo a água, eu percebo um pouco desse vinagre e eu visualizo o óleo. Então eu percebo elementos distintos. Então é uma mistura do tipo heterogênea. Eu percebo diferentes fases. Então são os inúmeros exemplos de misturas e substâncias em nosso cotidiano. Lembra que eu falei lá no início? As misturas estão no nosso dia a dia. Os metais que nós utilizamos na construção, por exemplo, o aço é uma mistura de ferro e de carbono. Olha lá, na Torre Eiffel. Nós temos também a água que bebemos, pois na água tem hidrogênio, oxigênio e sais minerais. E por último, o sangue que nós encontramos no nosso corpo, pois no sangue nós vamos encontrar o plasma e as células que fazem parte. E nós vamos para a nossa última atividade. Como você distingue então uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? Essa é fácil. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Voltamos e vamos dar uma olhada na resposta esperada? Então, como que você diferencia uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? A mistura homogênea possui então um único aspecto, uma única fase, enquanto a mistura heterogênea possui 2 ou mais aspectos, mais de uma fase. Então, a gente diferencia pela questão visual. E o que vimos na aula? O conceito de mistura heterogênea e o conceito de densidade. Alguns elementos têm uma densidade maior, outras menor, se comparado com o solvente. Nessa aula, nós falamos sobre misturas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.